Relacionamento com comunidade é fundamental para a Vale. É fundamental, acredito, para todas as empresas, mas para o setor que nós trabalhamos é uma condição de manter vivo, de manter a sustentabilidade do negócio. E a mineração, ela não é um negócio passageiro. Nós chegamos e a expectativa de vida naquele território é por décadas. A maneira com que nós chegamos nesse território determina como será o futuro desse relacionamento. Então nós temos que chegar certo, estabelecer um relacionamento maduro, coerente, né, de confiança, que vai perpetuar ao longo do tempo. Essa percepção do que é esse território, quais são os seus ativos, as suas potencialidades, não pode ser uma percepção abstrata. No meu feeling, ao visitar um lugar como esse, a gente precisa pesquisar, entender, compreender por meio de dados científicos. Nós trabalhamos com uma metodologia que busca conhecer em profundidade a realidade social, econômica e ambiental desses territórios. E por meio dessa pesquisa, a gente traça um plano de como relacionar com essas comunidades. Nós queremos passar de uma lógica de proximidade, que é importante e que a gente busca isso, para uma lógica de relações sociais. Muda bastante a forma de relacionar a partir disso. A gente quer mudar de uma lógica de emergência social e que é uma lógica que está posta, que na realidade o tempo todo o que bate à sua porta é essa emergência social, mas se a gente ficar por conta só da emergência, a gente não muda uma realidade. A gente quer sair também dessa lógica de homogeneidade. E isso, nesse processo de crescimento da Vale, no processo de internacionalização da Vale, a gente tem cada vez mais certeza que é impossível a gente homogeneizar os territórios. E a gente precisa trazer, então, a lógica da complexidade. A complexidade desses territórios que eu posso olhar hoje dentro da Vale para uma visão global, porque nós estamos nos 5 continentes, olhar por uma visão nacional. Então essa visão do global local é um exercício que não é feito só no discurso, ele tem que ser feito na prática, na atuação do dia a dia. E isso traz um nível de complexidade muito interessante que tem que refletir na forma com que nós dialogamos com essas comunidades. Uma outra dimensão que eu acho que é muito importante considerar nesse processo de relacionamento com a comunidade é o investimento social. E esse investimento social, ele não pode e não deve estar desagrupado do processo de diálogo. Não pode estar também desassociado da realidade da localidade onde está acontecendo aquele investimento. Então hoje a gente tem um desenho, um fluxo dentro da Vale, em que o investimento ele acaba acontecendo com a participação da área operacional, que é a área que gera o impacto social, o impacto ambiental, o impacto econômico. São as pessoas que estão lá e conhecem de fato a realidade daquele território, ou por meio da Fundação Vale, e quem cuida do diálogo, que são todas as pessoas, tendo na comunicação, na diretoria de comunicação e nas equipes de comunicação, os responsáveis por ajudar na orientação, né, e na forma de trabalhar essa abordagem e esse conteúdo nesse processo de diálogo, que é dinâmico. O grande cuidado que nós temos é o seguinte: nós definimos políticas e diretrizes, e para a questão de relacionamento com a comunidade, temos também políticas e diretrizes. O ponto 1, diagnóstico socioeconômico
das regiões. A partir desses diagnósticos, a gente sabe como montar um plano de trabalho de diálogo com essas comunidades. A partir desse conhecimento, eu monto uma estratégia. O que não pode acontecer é eu definir uma estratégia do Rio de Janeiro, seja lá para o Pará, ou para Minas, ou para Nova Caledônia, ou para Noruega, para a França, para qualquer outro país. A lógica é a mesma. Eu vou errar 100%. Mas se eu trago como diretriz, nós precisamos conhecer esse território, os ativos, as potencialidades, as fragilidades, né? E a partir disso nos orientar para desenvolver um plano de trabalho, cada um vai seguir com diretrizes, com planos, que eles podem ser diferentes porque tem que ser flexível, mas ele vai seguir o mesmo norte. A gente tem algumas evidências de que esse caminho que nós estamos é um caminho, primeiro, sem volta. Nós não acreditamos que é possível chegar numa região, chegar num local sem pedir licença para a comunidade se instalar. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas pesquisas de avaliação de percepção geral da imagem da Vale, que é bastante favorável, e a gente faz essas pesquisas de forma regular e a gente consegue acompanhar a evolução da percepção positiva em relação à Vale. Um outro ponto que para a gente é uma conquista muito importante é a pesquisa da Intersize, que sai na Carta Capital como as empresas mais admiradas do país. Uma empresa de mineração ser percebida como uma das empresas mais admiradas do país, né, representando o setor que é a mineração, que é um passivo de imagem atrás disso, é um resultado que para a gente tem um valor muito especial. Para você ir para lugares distantes, você precisa oferecer de fato alguns benefícios para os empregados que estão indo para lá. Você precisa oferecer garantia de saúde, de educação para os filhos, uma série de questões. Mas é possível fazer isso beneficiando toda a comunidade. Não precisa fazer isso de forma separada. E Canaã dos Carajás hoje é um exemplo de que isso é possível. As casas estão distribuídas dentro da comunidade, os empregados relacionam e mais do que isso, eles participam, são agentes, né, cidadãos nessas comunidades. O hospital ele é gerido por uma fundação que tem a participação da sociedade civil, do governo e da Fundação Vale. É uma ótica completamente diferente, né? Essa ótica ou essa realidade não tem mais volta, é daqui para melhor. E é isso que a gente tem buscado no dia a dia da Vale.